Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes por mais esta semana de caminhada com o Senhor. Nós temos visto o Evangelho de Mateus e você tem talvez acompanhado aqui, os irmãos que congregam nesta localidade certamente têm acompanhado as devocionais, as meditações no livro de Mateus. Mateus é o evangelho do grande rei. Mateus apresenta a genealogia de Jesus até o rei Davi, mostrando que ele descende de Davi, mostrando para Israel e para nós que ele é o rei. Mateus registra também toda a legislação do reino, no capítulo 5, 6 e 7. Mateus fala da paixão e da exaltação, da morte, da ressurreição de Jesus, o grande rei. Fala também, ele nos ensina como esse reino deve ser expandido. Então, hoje nós estamos no capítulo 20 deste maravilhoso evangelho do grande rei Jesus. E eu convido você a abrir a Bíblia no capítulo 20 do evangelho de Mateus. Nós vamos ler esta parábola dos trabalhadores na vinha. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz. A Tua palavra é atual, é para este momento que nós estamos vivendo. A Tua palavra tem resposta para todas as questões do coração do homem. A Tua palavra, Senhor, é poderosa e jamais cairá por terra, porque a Tua palavra permanece para sempre. E nós queremos pedir neste momento, em nome de Jesus, a palavra viva, nós queremos pedir que essa palavra penetre no coração de cada um dos nossos irmãos, fazendo ali a transformação que precisa ser feita em cada um de nós, Pai. Queremos ser alimentados pela Tua palavra, ela é a verdade. Nós queremos esse alimento e agradecemos porque o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 20 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros,
e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que Deus derrame a sua graça e pela sua infinita misericórdia, Ele vivifique esta palavra aos nossos corações. Para nós compreendermos aqui esta parábola, nós precisamos localizá-la nesse contexto aqui. Então, por que Jesus contou essa parábola, essa história? A parábola é uma comparação, uma história terrena para ilustrar uma verdade eterna, uma verdade celestial. E essa parábola começa com a palavra porquê, junto, porquê. É uma explicação. Jesus está explicando, dando uma resposta à pergunta que tivera sido feita. A conversa anterior a esta parábola, nós vemos aqui no capítulo 19, aquele jovem rico, já foi ministrado aqui, que chegou perguntando para Jesus o que ele faria de bom para herdar a vida eterna. Então Jesus fala, responde, ele sai triste porque não aceitou aquilo que Jesus tinha dito, e a conversa se prolonga, os discípulos começam a conversar e Jesus começa a ensinar a eles a questão da salvação, do reino de Deus, a entrada no reino de Deus. E Pedro faz uma pergunta que está aqui no versículo 27 do capítulo 19. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos. Não como aquele rapaz que não quis deixar nada, nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Talvez a resposta que ele desejasse seria: vocês estão lá no topo da lista. Vocês serão condecorados por essa atitude heróica, né? Mas eles ouviram algo bem diferente. Jesus começa a dizer que todo aquele que deixa casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, e tal, por ele, receberá nesta vida muito mais, e no porvir a vida eterna. O que mais alguém deseja? Só que Jesus diz, porém, no versículo 30, muitos que pensam ser os primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão primeiro. Então, é algo para se meditar. O que significa isto? Aí Jesus disse por quê? Por que que muitos serão, que se consideram primeiros, serão últimos e últimos serão primeiros? Por quê? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa. Então nós vamos meditar sobre o tema princípios do reino de Deus. Quais são esses princípios? O primeiro deles está nitidamente aqui no versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu, quando? De madrugada. Para quê? Para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Um pai de família, como dizem outras traduções, um dono de casa que tinha uma vinha, sai de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, o primeiro princípio do reino de Deus é: a iniciativa é de Deus. É o primeiro ponto. A iniciativa é de Deus. É Deus que está aqui ensinado como essa pessoa, representado por essa pessoa, dono de casa, dono também de uma vinha, que sai procurando trabalhadores para a sua vinha. Esse dono de casa, na história, na parábola contada por Jesus, é o próprio Deus. Ele tem a iniciativa. Nós não estamos seguindo ao Senhor Jesus porque nós quisemos, porque nós o aceitamos. É o inverso. Ele nos aceitou. Jesus disse assim: não fostes vós que escolhestes a mim. Eu, pelo contrário, vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em oração, recebereis. Então nós não fomos os que escolhemos, nós fomos escolhidos. Jesus disse também, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós estávamos tão longe da casa do Pai, tão chafurdados na lama do pecado, num tremedal de lama, no dizer do salmista Davi, que jamais poderíamos encontrar o caminho de volta. Precisaria uma mão poderosa, um coração partido de amor, uma disposição de deixar a glória para vir buscar e tirar do lamaçal do pecado, de um tremedal de lama, esse que estava perdido, colocar os pés sobre uma rocha, limpá-lo, lavá-lo, colocar nos lábios um novo cântico, dar-lhe uma nova vida, esperança no coração, escolhidos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Não há mérito algum em nenhum de nós, mas todo mérito é daquele que toma a iniciativa. Então, o primeiro princípio do reino de Deus é este. Toda a iniciativa é dele. O segundo princípio, nós vamos encontrar ali nos próximos versículos. Versículo 2, ele ajustou um preço definido, 1 denário por dia, um dinheiro, uma dracma, ou seja, o valor de um dia de trabalho para um soldado romano. Então era um valor justo, um valor digno, digamos assim. Ele ajustou aquele preço, trabalhando do raiar do dia até o pôr do sol. Concordaram com o preço e assim foi. Só que no versículo 3, nós vamos encontrar no 3, no 4, no 5 e no 6, nós vamos encontrar o segundo ponto da nossa reflexão. O reino de Deus, o segundo princípio dele é que ele é dinâmico. Ele não é estático, ele é dinâmico. Ele está num processo, ele é vivo. O dono da vinha não saiu somente de madrugada, ele saiu mais 4 vezes. E traduzindo a hora aqui para o nosso sistema de contar as horas, ele saiu às 9 da manhã, que era a 3ª hora, está ali no versículo 3. Ele saiu ao meio-dia, que era a 6ª hora. Ele saiu às 3 da tarde, ou às 15 horas, nossa. Ele saiu finalmente à hora 1/10, ou seja, às 17 horas, faltando 1 hora para o pôr do sol, para concluir o trabalho na vinha. Ele saiu ao todo 5 vezes, de madrugada, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde. Um dinamismo, aquele dono da vinha não ficou lá acomodado. Encontrei os trabalhadores, ajustei o preço, eles estão lá trabalhando e eu dei corda lá na minha vinha e estou aqui sossegado ao longo do dia. Não, ele ficou atento à sua vinha, indo várias vezes, uma após outra, procurando mais trabalhadores. E encontrou. E ele deu uma palavra para eles, ele disse assim: vão vocês também para a vinha e eu vou pagar a vocês o que for justo. Então ele não combinou um preço, olha, eu combinei de manhã com os da madrugada, 1 denário por dia, depois eu vou ver lá, vou fazer a divisão direitinho de quantas horas vocês trabalharam, eu vou pagar, não foi nada disso que ele falou, só vou dar o que for justo. E eles foram. Eles confiaram na palavra ouvida daquele Senhor e foram. E para os últimos, nem isso ele falou, os da hora 1/10. Por que vocês estão aqui, desocupados o dia todo? E a resposta
é de pensarmos. Eles falaram, porque ninguém nos contratou. Estamos perdidos, não achamos trabalho. Estamos desocupados porque ninguém nos contratou. Chegou aquele que estava contratando. E ele disse assim, vão também para a vinha. Mas não disse nada quanto a pagamento. E eles foram. Então o reino de Deus tem esse princípio que a iniciativa é dele. Em segundo lugar, é um reino dinâmico. Está em constante atividade. O que mais nós vemos nessa parábola maravilhosa de Jesus? Em terceiro lugar, vamos encontrar aqui na hora do ajuste de contas no final da tarde. Em terceiro lugar, o terceiro princípio que encontramos aqui do reino de Deus é que ele é contrário aos valores do mundo. Se você fosse um dos contratados lá, a qual grupo você gostaria de pertencer? Aos que foram contratados de madrugada, aos que foram contratados ao meio-dia, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 15 horas, ou aqueles que foram contratados no finalzinho do dia, trabalharam 1 hora só. E ele começou a ajustar as contas ao contrário. Pela lógica do mundo, pela lógica humana, talvez você pense dessa maneira. Quem trabalhou mais tempo, recebe mais. E recebe primeiro. Eles estavam ali desde a madrugada. Mas o administrador, daquele dono da vinha, recebeu uma ordem que é o inverso do raciocínio do mundo, do raciocínio do homem sem Deus. Ele disse ao administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Por quê? Ele queria mostrar que o critério dele era diferente do critério daquilo que os homens chamam de justiça. A justiça do mundo é injusta. Porque a palavra de Deus diz que quando os homens conhecem a Deus e o obedecem, é que aprenderão sobre a justiça. Quantas manifestações de injustiça nós vemos em nosso mundo em nome da justiça. Quantas manifestações. E aqui, esse dono da vinha não comete nenhum erro, porque ele é Deus. Deus faz tudo correto, certo, porque ele é santo, justo e bom, perfeito em todas as suas obras. E ele manda que a conta seja acertada, a começar pelos que chegaram apenas há 1 hora atrás. E estes, o que é ainda mais de causar mais espanto, receberam 1 denário. Imagine a alegria desses homens. Certamente eles receberam aquilo e falaram, mas nós não merecemos isso. 1 denário é o pagamento de 1 dia. Quem sabe esperavam alguns centavos. 1 denário. Diante dessa cena, os que chegaram primeiro concluíram na sua cabeça que o deles não seria só 1 denário. Mas, para o seu espanto, receberam 1 denário. Quando receberam, se encheram de ira, murmuração contra o dono da casa. E disseram, estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, olha a expressão, nos igualaste a nós. Nós somos de primeira classe. Nós somos os melhores trabalhadores. Nós estamos aqui desde o raiar da aurora. Aguentamos o calor do dia, a fadiga do sol, do meio-dia, o sol a pino. E nós aqui trabalhando.
Como que podemos ser igualados com estes aí? Ou seja, a alegria daqueles, a generosidade do dono da vinha, suscitou a carnalidade, a inveja e a revolta no coração daqueles trabalhadores. E eles então murmuraram: queremos os nossos direitos. Nos nossos dias poderíamos dizer aqui, fizeram um motim, uma passeata, né, pelos direitos do trabalhador. E reclamaram, murmuraram e manifestaram a sua amargura, a sua inveja daqueles que trabalharam só uma hora. Eu pergunto a você, qual foi a situação mais gostosa? Estar ocupado na vinha de um Senhor generoso e bondoso, ou estar lá desocupado, batendo a cabeça, procurando um lugar para trabalhar, angustiado porque não iria ter o sustento para sua família, não tinha suas necessidades supridas, o que é que ia acontecer com o seu aluguel, com a compra do seu gás, o que é que ele iria fazer com os filhos que estavam precisando de comida, de escola, de roupa, de calçado, onde ele ia encontrar solução para a sua vida, suprimento para as suas necessidades verdadeiras, reais e justas. Diante daquele tremendo conflito, chega um homem bondoso, generoso, e os contrata para a vinha. Enquanto aqueles já estavam lá em plena segurança, sabendo que ao final do dia receberiam um denário, o preço ajustado com o qual eles concordaram. Foi o que o dono da vinha fez. Falou com eles, chamou um deles e disse: amigo. Interessante, né? Chamar de amigo aquele que estava murmurando, se rebelando contra ele. Amigo, eu não te faço injustiça. Não foi isso que a gente combinou no início da manhã? Um denário. Com certeza ele só poderia dar a resposta: foi, mas com raiva, né? Quem sabe? Então aqui está o seu denário. É ruim para você o eu ser bom? É mal aos teus olhos eu ser bom? Eu ser generoso com estes? Quando nós não nos alegramos com a bênção na vida do irmão, com a prosperidade na vida do irmão, com o derramar da graça na vida de alguém, mas nos sentimos lesados porque nós é que merecíamos mais, estamos servindo a Deus há tanto tempo, fizemos tantas coisas, etc, 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 aí então é sinal de que a velha natureza, a amargura, a murmuração, a não compreensão da generosidade do nosso Deus é que estão sendo manifestas. E aí o dono da vinha fala uma coisa terrível de ser ouvida. Pega o que é teu e vai-te. Pois eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Um exemplo clássico para este momento é o ladrão que se converteu na hora da morte. Vendo aquela situação, estudando esta parábola, eu fui olhar qual era a atitude daqueles dois ladrões. Um de um lado, outro de outro, crucificados com Jesus ali. Jesus na cruz e de um lado e de outro aqueles dois ladrões. Ambos zombavam. Ambos criticavam, falavam mal de Jesus. Ambos estavam caçoando de Jesus. Quem sabe, pelo silêncio de Jesus, pela sua comunhão com o Pai, mesmo naquele momento em que o Pai o abandonou por causa do nosso pecado. Diante da presença gloriosa, mesmo de um Jesus crucificado, sangrando ali, algo aconteceu no coração de um daqueles homens. E ele passou de zombador a um
penitente, arrependido pecador. E ele começou a dirigir as suas palavras para o outro, seu companheiro, e disse: nós estamos aqui porque merecemos. Este está aqui inocente. E aí disse para Jesus, manifestando a sua fé, em que Jesus iria morrer, mas iria ressuscitar e viria num reino. Era o rei que estava ali, o rei Jesus. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares, quando vieres no teu reino. E aí Jesus dá a ele, trabalhador da 1/10 hora, a certeza de que ele estaria com ele no reino. Que coisa maravilhosa! Este homem entrou no reino de Deus, tanto quanto o apóstolo Paulo, outros heróis do tempo bíblico e da nossa época, que dão a sua vida, literalmente, tanto quanto os irmãos sofredores da igreja perseguida dos nossos dias, que estão sendo trucidados pelo comunismo, pelo islamismo. Este ladrão que trabalhou 1 hora, que arrependeu-se na última hora da vida, estando ali a morrer, recebe a salvação, 1 denário, a salvação. Entrar no reino de Deus é ser salvo. O reino de Deus é semelhante a esse dono generoso, que toma iniciativa, é dinâmico, é contrário às leis do mundo. E, em último lugar, um quarto princípio do reino de Deus: ele é alcançado pela graça e não por mérito. Isto responde à pergunta de Pedro que eu citei no início. Pedro disse: e nós deixamos tudo e te seguimos, o que será de nós? Não é por mérito, é por graça. Se fosse por mérito, nós todos estaríamos igualmente perdidos para sempre, porque não temos mérito algum. Só há deméritos em nós, o contrário de mérito. Nós nada merecemos. Mas em Cristo Jesus, pela sua generosidade, pela sua graça, que significa um favor não merecido, nós recebemos tudo, neste mundo e no porvir, na eternidade. Se tivermos fé, se crermos nele, se, ao exemplo daquele ladrão da cruz, reconhecermos a nossa pecaminosidade, a nossa maldade. Estou seguindo a Jesus Cristo, não porque eu seja boa, até porque eu não sou boa em mim mesma, eu sou péssima. Nós somos maus pela nossa própria natureza, mas porque o Senhor é Deus da graça, da infinita graça, que transforma o nosso coração, transforma o nosso íntimo e nos faz andar na contramão do mundo, ao contrário das leis do mundo, que condecora as pessoas pelos seus feitos. Nós somos agraciados pelos feitos, pelo feito eterno, eficaz, único, definitivo de Jesus Cristo, o nosso Rei. Ele conseguiu de graça a nossa salvação. É por causa da sua misericórdia que nós estamos seguindo. Aquilo que deixamos, Paulo, o apóstolo, considerou refúgio. E é refúgio. Aquilo que deixamos, comparado à preciosidade do reino de Deus. Então eu quero convidar você a crer em Jesus nesta manhã. Confiar nele. Você quer fazer parte desse reino? Você quer ser tirado desse reino do mundo, aonde impera o ódio, o desejo de matar sem causa, o desejo de se vingar, de intimidar, uma nação intimidando a outra nação
querendo se sobrepor a outra, pela força, pela crueldade, pela malignidade do coração. Esse é o reino dos homens, esse é o reino do mundo. Este mundo está posto no maligno, mas existe um rei verdadeiro, digno, amoroso, que está buscando pessoas. O reino é dinâmico, ele está buscando, hoje ele está buscando. Estamos às portas da vinda desse reino. Talvez essa seja a hora 1/10, mas ainda é a oportunidade para você. Ainda é a oportunidade para você dizer: eu quero entrar nessa vinha, eu quero ir para esse reino, cujo conteúdo é justiça, alegria, paz. Este é o reino de Jesus Cristo. No meio deste reino caótico do mundo, este é o reino do Rei Jesus. Nós temos paz, a paz que excede todo o entendimento. Temos esperança, porque Deus é a nossa esperança. Temos alimento, porque a palavra de Deus alimenta a nossa alma. Temos paz com Deus, porque os nossos pecados foram perdoados na cruz, pelo sacrifício de Jesus. Vem para esse reino. Vamos orar. Senhor Jesus, louvamos o teu nome porque tu és esse rei. Rei eterno, rei de compaixão, rei de misericórdia, rei de toda graça. Fomos chamados e estamos sendo chamados a cada momento a permanecer nesse reino. Senhor Jesus, nós queremos estar nesse reino. Fala ao coração de cada um neste momento, de modo, Senhor, que esse coração se dobre diante do poder, da majestade e do amor desse Rei maravilhoso, Jesus Cristo. E assim seja liberto do reino das trevas e transportado para o reino do Senhor Jesus, reino do Filho do teu amor. Nosso Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador, nossa esperança, nosso amparo, nosso libertador, nosso pastor. Em nome dele eu abençoo a cada um que esteja agora ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe em nome de Jesus.